E aí galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Ainda Não Cresci. Hoje nós vamos responder uma tag, e quem nos tagueou foi o PH, da estante do PH. E essa é uma tag que foi traduzida pela Tati Felt, que é A Sua Vida em Livro. Ela traduziu esse canal com autorização de uma outra autora, só que o link desse vídeo não está mais disponível. Talvez tenha sido de livros, talvez tenha sido de maquiagem, alguma coisa assim que ela adaptou. Vou botar os vídeos ali na descrição, estante do PH. Obrigado por ter nos tagueado. E também eu vou colocar o link da Tati Felt. Acho que todo mundo já conhece ela, mas depois da vinheta. muito explosivo. Pois vinheta. Bom galera, vamos começar. A primeira pergunta da tag é: escolha um livro para cada uma de suas iniciais. A do Garon é Garon de Souza Picelli. Isso, pro G eu escolhi, quer dizer, eu tava lá em casa vendo os meus livros e eu não tinha achado nenhum com G. Aí o Bruno falou que poderia ser esse livro e bom, eu trouxe então. É a Guerra dos Tronos, né? Então, tirando o artigo, Guerra dos Tronos, G. Todos. S de Souza Saramago, que é a biografia escrita pelo João Marcos Lopes, que foi lançada em 2011, se eu não me engano, o ano que o Saramago morreu. Enfim. P, também desconsiderando o artigo, A Passagem, que é um livro que vai retornar aqui nessa tag. Bom, meu nome é Bruno Goerck Confortin. Eu não coloco Goerck porque é difícil de falar e o pessoal vai falar tudo errado, então. Como eu não achei pro B um livro ali na minha estante, e olha que eu tenho uns 50 para mais de livro, eu peguei pelo sobrenome do autor, que é o William Peter Blatty, que é O Exorcista. Esse é um livro muito bom, que vai ter vídeo no canal em breve, e realmente vale a pena ler. Para G, eu também peguei Guerra dos Tronos, só que a minha edição é a edição Pocket, é pequena. Isso aqui tem 1000 e poucas páginas, sei que não dá pra ver, mas é papel de bíblia praticamente. E para C, eu peguei o manual do Le Cordon Bleu, todas as técnicas culinárias, também é uma bíblia sobre cozinha, desculpa. Que tem um monte de ilustração, um livro super bem ilustrado. Esse livro na época eu paguei 200 e alguma coisa. E pra quem não sabe, então, por que o Bruno escolheu o C? Por que, Bruno? Confortinho. Não, mas porque todas as técnicas culinárias, Le Cordon Bleu. Não, aqui no título da lombada tá escrito primeiro Le Cordon Bleu. Pra quem não sabe, lê é o artigo. Tipo, O ou A. Próxima pergunta. Conte a sua idade pelos livros da sua estante. Eu fui ali na minha estante, contei, e o Garão foi no dele e contou. Meu deu esse livro aqui. O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis, da editora Vida, que é um livro da fase religiosa do C.S. Lewis. Quem não sabe, ele é um autor considerado um dos maiores pensadores cristãos do século. Pra mim, deu As Crônicas de Nárnia, também. Que é o único livro que eu tenho do Lewis e caiu bem junto com o do Garon. Pois é. Eu ainda não li. Próxima pergunta. Encontre um livro ambientado na sua cidade, estado ou país. Eu escolhi esse livro aqui, do Ildo Carboneira, 234 Posições Pós-Modernas, que é um livro de contos. O Ildo Carboneira é doutor em letras. Ele dá aula aqui na UniOeste, que é a Universidade do Oeste, onde o Bruno estuda, que é a Universidade Estadual aqui de Foz, só que ele dá aula na Faculdade de Letras. Então, é um autor local, que tem contos aqui, e alguns contos se passam aqui em Foz. Pra mim é um livro que eu vou fazer resenha, talvez acho que quarta-feira, que é um livro nacional de zumbis. O Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. É um livro, se eu não me engano, ambientado em São Paulo, no Brasil e tal. Legal. Ele é bem legal, ele é uma história assim, única de zumbis. E não entra naqueles clichês idiotas, tipo The Walking Dead, que ninguém olha pra trás naquela bosta daquele seriado e tipo morre porque não olhou pra trás. Não existe esse tipo de morte nesse livro. Isso que é bacana. A próxima pergunta é: escolha um livro que se passa em um lugar que você gostaria de conhecer. Eu esqueci desse livro e na verdade eu não tinha lido, eu acho, eu tinha esquecido dessa pergunta, só que eu acho que eu pegaria o livro lá em casa, o guia que eu tenho da Itália. Quando eu vou viajar pra algum lugar, eu gosto de conhecer todas as coisas antes, aprender a língua e tudo mais. E eu tenho tenho dicionário de italiano
e vários guias à Itália, que é um país que eu quero conhecer, e eu acabei esquecendo. Pra mim, eu vou escolher a Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, que também é nacional. E aqui se passa no Rio de Janeiro, a maior parte do livro, se eu não me engano. E é uma cidade que eu gostaria de conhecer, porque, sei lá, o pessoal fala bem dela e lá tem um monte de booktubers legais. O PH é do Rio de Janeiro. PH do Rio de Janeiro. Próxima pergunta é, escolha uma cor preferida. Um livro com sua cor preferida. Escolha um livro com a sua cor preferida. Escolha uma capa de livro que tenha a sua cor preferida. Escolhi... É o único livro que eu tinha mais ou menos tudo preto, assim. Que é esse livro aqui do Germano Rigoto. Que ele é ex-governador do Rio Grande do Sul. Para além do Berço Esplêndido. Então, é um livro muito legal. Livro mais político, assim, para quem gosta de política. Ele faz reflexões sobre rumos para um Brasil potência. E ele está autografado aqui, que é um... Conheci o Germano Rigoto no Twitter, foi bem legal. E aí a gente começou a conversar e tudo mais. E ele veio para Foz do Iguaçu. Eu organizei uma palestra dele aqui em Foz. E ele autografou o livro para mim. No dia 28/3/2012. A minha cor preferida também é preto, só que nessa capa tem amarelo, tem azul e tem vermelho, que também são cores que eu gosto. Que é a minha edição especial de 75 anos, de primeira edição do Hobbit. Que é um livro de luxo, uma edição especial. Que, tipo, inclusive ele é... Aqui no meio, ele é por fio. A lombada aqui, ele não é nem colado, ele é por fio mesmo. Como rasga. E é uma edição bem bonita. Tipo, só que ela não continua, ela vai até aqui, daí aqui é uma lombada básica, uma contracapa básica. Próxima pergunta é um livro que te trouxe boas memórias. Não poderia ser diferente, né? Então, um livro, talvez o primeiro livro que eu tenha lido na minha vida, que é O Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, do C.S. Lewis, também. Bom, esse livro é do C.S. Lewis, O Leão Feiticeiro e Guarda-Roupa, não tem o que falar. Pra mim, um livro que me trouxe boas lembranças é Estrada da Noite, do Joe Hill. Porque eu me lembro desse livro quando eu tava lendo. E uma parte que ficou na minha cabeça é meio macabra, mas é legal, é uma lembrança boa de ter lido um livro bom. Que é uma parte que tem um corredor, e daí o personagem tá tipo, parado no começo do corredor. E no final do corredor tem uma cadeira e tem um velho sentado, que seria um espírito, assim, no caso, que faz parte do livro. E essa cena, tipo, se encaixou muito bem na minha cabeça na época. A cena completa, assim, e daí é uma lembrança que eu tenho de um livro bom que eu li. Tipo, o primeiro livro que eu realmente me interessei pela leitura. Próxima pergunta é um livro que você demorou pra ler. Bom, eu vou voltar aqui com o livro A Passagem, aí, de Justin Cronin. Eu demorei quase 2 meses pra ler. São 800 páginas, 5 meses. Não, mentira. Foi janeiro e fevereiro desse ano. Março, abril. Que eu li, assim, eu li as 200 páginas em uma semana, depois demorei quase um mês para ler mais que 300 páginas, e final, as 100 páginas finais eu li em umas 2 semanas, assim. É um livro que demorou bastante. Um livro que eu demorei 2 anos, mas não de ficar lendo, tipo, toda hora, foi o Silmarillion, do Tolkien, porque essa aqui tem, tipo, 400 milhões de nomes. E daí você tem que ficar decorando pra daí, quando ele mencionar esse nome, você lembrar que essa pessoa é esse nome e esse nome se encaixa com esse rosto. É esse nome e esse nome se encaixa com esse rosto. Demorei 2 anos, eu parei a leitura. E daí eu recomecei a leitura e terminei esse ano. E tipo, ele é um livro muito bom. Só que pra viajantes de primeira leitura... Desculpa. Não recomendo. Ele é realmente difícil justamente porque ele tem bastante nome. Mas ele é bem bonito, assim, bem poético. E eu gostei bastante da leitura. Próxima pergunta. É um livro que vai te trazer um sentimento de realização quando você terminar de ler. Eu ainda não comecei a ler, quero muito ler, que é, de novo, Guerra dos Tronos. Eu tenho os 3 primeiros livros, se eu não me engano. Esse foi o Bruno que me deu, A Guerra dos Tronos, e eu tenho os outros 2 que eu comprei em promoção do Submarino. Eu acho que A Guerra dos Tronos é um livro que eu vou sentir muito realizado de ter terminado, pelo menos o primeiro, ou de concluir a saga. Um livro que preenche essa lacuna pra mim é a minha edição de 50 anos do Senhor dos Anéis, só que ela é a edição da HarperCollins, do Reino Unido. É a edição que é em inglês, e tipo, ela é uma edição bem difícil assim de ler, porque é um inglês meio que arcaico já. Essa é a edição de 50 anos, então ele deve ter, acho que hoje, 60 anos, alguma coisa assim. Que foi lançado esse livro.
Então, realmente, para ter esse conhecimento, para você ler fluidamente Senhor dos Anéis, é uma coisa que eu vou passar, tipo, a ficar muito feliz quando eu terminar. É o livro mais certo do Senhor dos Anéis. Todas as correções dos erros que as gráficas fizeram e implementaram e que corrigiram errado, essa edição mais certa, assim, a mais fiel ao que ele tinha escrito. Beleza, chegaram ao final, né? Chegou ao final. As perguntas. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E a gente gostaria de falar também uma novidade, né? Não uma novidade, né? Mas novidade, né? Todo mundo já sabe, já divulgou no canal, já divulgou, todos os booktubers já estão divulgando, que é a nossa participação lá no YouPix no dia 18 de julho. A gente até comprou já as nossas passagens, a gente vai lá para São Paulo e daqui uns dias a gente lança um outro vídeo falando sobre tudo isso. Só que a gente quer agradecer muito vocês que votaram. Termina amanhã, então a votação termina no dia 30, mas nós estamos aí entre quarto, quinto lugar, terceiro, quarto, quinto lugar na votação. O tema da mesa Booktubers, o fantástico mundo da literatura no YouTube. Então nós vamos estar lá com mais um monte de Booktubers falando e debatendo, né, esse fantástico mundo da literatura aqui no YouTube. As votações, elas terminam amanhã, no dia 30. E se vocês puderem ir lá e clicar em fazer a votação, isso ia ajudar bastante a gente. Porque assim, são 12 equipes concorrendo e são 8 lugares que vão atingir essa vitória para fazer o debate, para fazer o Você no Palco no YouPix. E a gente está em quarto lugar, mais ou menos. É capaz de até lá a gente ter caído. Então, se vocês puderem votar, a gente agradeceria muito. A gente vai deixar os links ali na descrição. E muito obrigado para todos vocês que votaram agora. Todos que votaram há um tempo já. E é isso, gente. A gente vai ter o privilégio de estar lá com um monte de gente legal no maior evento de entretenimento digital do Brasil e um dos maiores do mundo, falando sobre Booktubers, né? Então a gente espera que vocês de São Paulo também se inscrevam. É de graça a inscrição do YouPix, tá? Porque a gente vai estar lá, com certeza. Quem mais vai estar lá? A Natália Cardoso! Uhul! Cadê os pompom? Cadê os pompom, Natália? Quem mais? Quem mais vai estar lá? A Bruna! A Bruna! O Eduardo! Bruna, na minha estante, leu. Quem é esse leu? Sim. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Eles não colocam no sobre, né? A Bruna Camargo da Silva, do Papo Distante. O Eduardo do Perdido nos Livros. E Tati Feltrin, é mentira. Eu e o Bruno. Eu e o Garon. Bom, mas um monte de gente. O pessoal do Aula de Ressaca. E mais alguma galera aí que tá em São Paulo que também vai participar. Talvez eles não participem como palestrantes, como o pessoal que vai falar, mas eles vão estar lá, então se vocês quiserem ter um autógrafo, alguma coisa desse tipo, a gente pode providenciar isso pra vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva nos links que eu vou deixar por aqui, assim. E também dê um curtir, um gostei ali embaixo para ajudar na divulgação. E não se esqueçam de votar e compartilhar o link da votação para os seus amigos e familiares e falar, ó, vota nesse aqui. Sim. A gente vai estar representando todos os booktubers do Brasil. Todos. Bom, então é isso, galera. Assistam os nossos vídeos, tem muito resenha aqui legal, tem muitas tags legais. Assistam todos os nossos vídeos e digam pra nós qual que você gostou. Tchau!